sobre um tema que eu confesso está me inquietando demais. Eu vou dizer que poucas vezes na minha vida eu tive tanta inquietação e angústia para começar a pregar sobre um tema como esse que eu vou pregar hoje. Eu confesso que, se dependesse de mim, eu mudaria o script, mudaria o tema da nossa conversa aqui nas pregações que começarão hoje e se estenderão pelo menos pelo mês de novembro. Primeiro porque esse é um tema desagradável, difícil, delicado, mexe com coisas que a gente não gosta de mexer. Traz desconforto em áreas que a gente não quer tirar do lugar. Provoca inquietação em questões que a gente costumeiramente deixa e prefere deixar paradinha. Segunda coisa é que esse é um tema impopular. Muitos pastores e igrejas preferem deliberadamente não falar do assunto. Porque, como dizem os especialistas em crescimento de igreja, se você quer uma igreja crescendo, não fale desse assunto. Esse assunto inquieta, esse assunto afasta, esse assunto faz as pessoas acharem que é melhor não se filiar à igreja. O terceiro motivo é que se não bastasse ser desagradável e impopular, eu estou convencido de que esse é um daqueles assuntos que é a chave que traz revitalização para a igreja. Uma igreja que quer ser saudável precisa levar muito a sério esse assunto. Digo mais, essa chave não só revitaliza, como também provoca a evangelização mais intensa quando esse assunto é devidamente entendido. Mas ele também provoca uma melhor propagação da causa de Cristo sobre a terra. E por fim, ele glorifica o nome do Senhor. Acho que isso tem tudo a ver com tudo que nós cantamos até aqui, já consideramos até aqui. E portanto eu quero começar uma série de pregações sobre um tema. Não farei o que eu faço costumeiramente, pregar um texto bíblico e fazer a exposição dele. Não, hoje eu estou fazendo algo diferente. Nós temos um tema e vamos perseguir esse tema na Escritura. Entender as implicações dele e tentar extrair lições que sejam adequadas para nós nesse momento da história de vida da nossa igreja e na história de vida de cada um de nós. De que tema eu estou falando? Já fiz a suspense e eu espero que você já tenha me acompanhado até aqui. Meu tema é o seguinte: eu quero que a gente saia dessa noite, dessa série de pregações, com um entendimento bíblico do que significa ser membro da Igreja de Cristo. Para deixar ainda mais claro, o que significa ser membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Quais são as implicações que isso traz para a nossa vida? Ou mais ainda, será que eu e você estamos respondendo a nossa relação com a igreja da maneira como a Bíblia prescreve que nós o façamos? Quer dizer, eu sei que a maioria de nós aqui é membro da Igreja de Cristo. Mas a minha pergunta é um pouco mais sutil. Será que nós entendemos o que significa ser membro da Igreja de Cristo e estamos de fato correspondendo a essa demanda que a Bíblia coloca para nós? Essa, portanto, é uma palavra que se dirige a quem já é membro. Obviamente, quem já é membro, seja por pouco tempo ou por muito tempo, porque às vezes com o tempo a gente se esquece dessas demandas. Então eu estou pensando aqui em membros que já são membros da igreja há muito tempo, mas gente que está chegando para o nosso meio agora. E posso citar aqui o Paulo, né, que recentemente se batizou, ou outros nomes que estariam nessa lista. Quer dizer, a gente entende isso, a gente entende as implicações de ser membro da igreja. Mas essa é uma palavra também para quem está caminhando na direção de ser membro da igreja. Porque é bom que quem está a caminho de tomar essa decisão saiba, compreenda, entenda as implicações disso para a vida dele. E de uma certa maneira, eu espero encorajá-lo a ser membro, mas não vou aliviar o nível de exigência que a Bíblia faz para tentar contemplar a sua expectativa. Talvez um terceiro grupo sejam aqueles que não estão a caminho, não são membros, mas pensam na possibilidade de, um dia, se filiarem à Igreja de Cristo. Para esse eu diria que primeiro você tem que entender o Evangelho, para
para depois se filiar à igreja. Mas se isso vier a acontecer na sua vida em algum momento, ou se você está pensando nisso em algum momento, se você está avaliando essa possibilidade em algum grau, eu penso que você não deve fazer isso sem que você primeiro entenda claramente, abertamente, de maneira muito honesta, o que significa ser membro da igreja. Mas isso é especialmente importante nos dias de hoje, porque a sabedoria da nossa época, que não é sabedoria coisa nenhuma, é que a gente está vivendo uma espécie de fobia de compromisso. A expressão significa dizer o seguinte: todos nós pensamos o tempo todo na vida que se comprometer com alguma coisa vai sempre ser desvantajoso para a gente. No final, o que a gente raciocina é o seguinte: se eu me comprometo com alguma coisa, eu perco a chance de obter algo melhor que poderia me aparecer numa outra ocasião da minha vida, porque eu me comprometi com alguma coisa. Então a mentalidade da fobia de compromisso é uma espécie de manter sempre a mente aberta, as possibilidades todas elas a serem consideradas. E aí eu não me comprometo com nada, porque se eu me comprometer com alguma coisa, eu corro o risco de perder alguma coisa melhor que possa me aparecer na minha trajetória de vida. Olha, essa fobia de compromisso está aparecendo no casamento, nas amizades, está aparecendo nas relações de trabalho. Hoje ninguém trabalha mais numa empresa a vida inteira. Quanto menos você ficar linkado a uma empresa, melhor será para você. Quanto menos tempo você ficar num casamento, talvez nessa mentalidade, mais você abre oportunidades para outras relações. O problema é que essa fobia de compromisso criou uma situação, no mínimo, inusitada para a igreja. Muita gente, lamentavelmente, por essa fobia de compromisso, se envolve com a igreja sempre mantendo um pé atrás. Se envolve com a igreja sempre imaginando que se envolver com ela não é uma alternativa muito boa, porque eu posso manter algumas coisas abertas para depois escolher outros caminhos. E aí algumas desculpas aparecem nessa linguagem que diz assim: porque eu não vou me comprometer com a igreja, porque se eu me comprometer com eles, eu serei um fardo para eles, eles serão um fardo para mim. Vai ser muito complicado, muito difícil, muito cheio de detalhes, eu não estou disposto a fazer esse tipo de concessão. Ou então aquela outra linguagem que diz assim: porque a igreja é uma raça de víboras, lá dentro só tem cobra, serpente, crocodilo, escorpião. Eu não vou me envolver com essa gente. Como se ele não fosse esse tipo de gente também. Não é verdade? Ou seja, a ideia de que eu tenho que evitar a todo custo me envolver a ponto de me comprometer de maneira responsável com determinados grupos. Isso afetou a igreja de uma maneira muito surpreendente. Eu tenho uma pesquisa aqui que mostra que em 98, por exemplo, em 1998, portanto há quase 15 anos atrás, ou quase isso, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que de cada 100 membros de igreja, apenas 40% estavam de fato comprometidos com a igreja de maneira real e definitiva. Uma igreja média americana tem 233 membros. 233 membros. Sabe quantos estão efetivamente comprometidos com a igreja? Você quer chutar um número? Fique à vontade. 233. Alguém quer dar um número, um valor? Fique à vontade, irmão. Chuta aí um valor. Quanto você acha que, numa igreja média americana, quantos estão de fato comprometidos com a igreja? De 233, quantos você acha que estão de fato comprometidos com a igreja? 100? 10? Não, também nem tanto, né, irmão? Também não precisa ser tão exagerado. Quantos? 50? Mais um pouco. Menos um pouco. Menos um pouco. Menos um pouco. Não, 73. 73, irmãos. Significa dizer que nessa igreja, 163 membros estão descomprometidos, embora digam que sejam membros da igreja. Quer dizer, está todo mundo de férias? Está todo mundo de serviço militar? Está todo mundo casando e lua de mel?
Está todo mundo doente? Não, a maioria esmagadora dessas pessoas são um peso. Ou gente que não compreendeu o que significa ser membro da igreja. O que a gente faz com esse tipo de situação? Como é que a gente deve reagir a essa realidade posta diante de nós? E eu não vou fechar os olhos para isso. A nossa igreja está vivendo problemas nessa área também. E essa série de pregações quer provocar mudanças nessa área. Quer provocar, de fato, medidas que façam a gente se proteger contra esse caminho equivocado que muita gente está abraçando por não imaginar e não entender o que significa ser membro da Igreja de Cristo. E eu, portanto, começo uma série de pregações na expectativa de que o Espírito Santo de Deus mova a gente a entender essas coisas, mas mova a gente também a tomar atitudes concretas que nos façam sermos separados, não nos deixemos contaminar por essa falsa sabedoria da nossa época. E para isso, eu quero responder 3 questões sobre essa questão que eu estou apontando como tema da nossa pregação. Para a gente entender o que significa ser membro da igreja, a gente tem que entender 3 coisas primeiro. Primeiro, o que é a igreja? Segundo, por que eu devo me unir à igreja? Por que é importante eu estar unido à igreja? E terceiro, que implicações unir-se à igreja trará inevitavelmente para a minha vida? Porque se a gente não entender essas 3 coisas, não entenderemos o que significa ser membro da igreja. Então vamos começar pela primeira. O que é a igreja? Essa é uma definição importante, que eu peço desculpa para ser tão repetitivo com você, mas ela está na base da nossa conversa, da nossa pregação essa noite. O que é a igreja? O que é a igreja? Há boas definições sobre a igreja no Novo Testamento. E geralmente todas as definições têm a ver apenas com a ideia que nós temos que ter sobre a igreja. A igreja, por exemplo, não é o edifício. Não é o edifício. Isso aqui, ó, não é igreja. Embora nós nos traiamos chamando esse lugar aqui de igreja. Não é igreja isso. Você sabe que, historicamente, durante 300 anos, os cristãos não se reuniam em lugares como esse. Se reuniam nas casas, porque não havia casas como essa para reunião. E depois da Inglaterra, esse lugar não era chamado de igreja, era chamado de casa de reuniões. Porque eles entendiam que era importante não confundir o lugar onde a gente está com aquilo que nós somos de fato. E o que é a igreja então? À luz do Novo Testamento, a palavra significa gente que dá evidência de que foi alcançado pela graça de Deus e que pela graça de Deus confia no Senhor Jesus Cristo e tão somente nele para ser salvo. A igreja é a reunião dessas pessoas que agora, alcançadas pela graça, se reúnem para dar evidência de que de fato creem somente em Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Veja, eu não estou aqui e eu não faço parte dessa igreja porque eu torço para o mesmo time que você. Infelizmente, Deus chama flamenguistas para ser parte do povo dele. E eu tenho que amá-los. Chama vascaíno, irmão. Chama o pessoal que torce para o Fluminense. Tá vendo? Tem um pecador aqui, irmão. Mas chama botafoguense também, irmão. Se você me entendeu. O ponto é o seguinte, não é o nosso partido político, não é a nossa ideologia, não é o que a gente pensa sobre a vida que nos faz parte da igreja. Nós somos alcançados pela graça de Deus e agora estamos unidos porque damos evidência pela graça de Deus que cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Olha, a igreja, portanto, para usar a expressão que me deu uma criança, eu perguntei para uma criança assim, o que é igreja? Aí a criança falou assim, na lata, a igreja é a irmandade de Deus. Teologia profunda, né, irmão? Eu vou depois sentar com esse menino para saber mais o que ele sabe. Ele falou assim, igreja é irmandade de Deus, pastor. Ou seja, é irmandade porque Deus é que nos torna irmãos. E agora que estamos unidos pela graça dele, somos irmãos e irmãs
na fé. E lembre, essa é a relação que vai existir por toda a eternidade. Agora a igreja pode ser definida por a gente como esse corpo de pessoas, local, ativo, afetuoso, comprometido com Cristo e comprometido umas com as outras. Nós estamos juntos aqui porque a gente é esse corpo de pessoas que foi alcançado por essa graça e agora, ativamente, de maneira afetuosa, estamos comprometidos com Cristo, mas também estamos comprometidos uns com os outros. Deixa eu ler a Bíblia para mostrar isso para você. Como é que viviam os primeiros convertidos da Escritura, os primeiros convertidos da igreja? Abra sua Bíblia em Atos 2, 42 até 47. Atos 2, 42 a 47. É impressionante como é que o tempo passa rápido enquanto eu prego, irmãos. Já são quase 9 horas, eu não comecei nem o meu primeiro ponto. Eu vou ter que dar uma acelerada boa aqui. Você me perdoa, mas eu tenho muita coisa para dizer ainda. Vamos lá. Vamos lá. Atos 2, 42 a 47, eu vou ler rapidamente para mostrar o que é essa afetuosidade, esse amor, esse compromisso que eu estou descrevendo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja, a leitura do texto por si só já dá para a gente a expectativa do que eu estou mostrando. Havia de fato esse compromisso local, afetuoso, de compromisso com Cristo e uns com os outros. Isso é igreja. E veja, isso pressupõe que se você foi unido a essa igreja, você também pode ser excluído dela. Como um corpo, você pode ser membro dela, parte dela, mas eventualmente você pode ser retirado dela. Nós temos na Bíblia muitos exemplos disso. Muitos exemplos disso. O apóstolo Paulo teve que tratar essa questão na igreja de Corinto, por exemplo. Havia lá um homem que estava tendo uma relação sexual com a esposa do seu pai. E ele disse para a igreja: expulsem esse homem no meio de vocês. Expulsem. Porque ele não está vivendo da maneira como pressupõe-se que quem faz parte da igreja viva. É bom que se lembre que todas as cartas do Novo Testamento são endereçadas à igreja, chamando a igreja de os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Colossos, os santos e aí por aí vai. A pressuposição é de que todo mundo que estava na igreja, de fato era alguém que vivia dessa maneira descrita pelo Novo Testamento. Olha, se isso é assim, por que a gente precisa se unir a essa igreja? E deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós não somos salvos porque a gente se une à igreja. Não somos salvos porque a gente faz boa obra, porque a gente dá dízimo, porque a gente faz a campanha do Natal sem fome. Nós não somos salvos porque a gente eventualmente adora a Deus. Essas coisas todas não nos salvam. A gente salva pela graça por meio da fé. E nada disso vem de nós, é tudo dom de Deus. Então para que a gente precisa da igreja? Por que a igreja é importante para a vida de cada um de nós? Vou dar, assim, passando como um foguete, 4 motivos para você. 4 motivos. Primeiro, a igreja nos ajuda a nos assegurarmos a nós mesmos que já somos salvos. Não somos salvos porque participamos da igreja, mas quando participamos dela, somos assegurados de que de fato somos salvos. Na igreja se evidencia a veracidade da nossa confissão de fé. É na igreja que somos conhecidos e deixados a sermos conhecidos por aqueles que estão conosco. E eles nos apontam que de fato a fé que temos
é verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Para usar essa expressão aqui, na igreja, nós somos ajudados a enxergar que de fato somos alcançados pela graça de Deus. Vou dar um exemplo disso apenas, um exemplo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 20. O pessoal lá de cima vai ficar louco comigo hoje, que eu vou ler um monte de texto, irmão. 1 João 4, 20. Olha a lógica que o apóstolo João usa nessa passagem do verso 20, do capítulo 4 de 1 João. Acho que a lógica aqui vai ficar ainda mais clara para nós. Diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A lógica é muito simples, né? Muito poderosa, muito direta. Se você diz que ama a Deus, mas você odeia seu irmão, e onde você pode exercer esse amor pelo irmão, irmãos? Em casa sozinho? Ouvindo Cristo em casa? Se isolando no mundo? Vivendo um cristianismo só individualista? É assim que você consegue fazer isso? Obviamente que não. Aqui se pressupõe que onde você vai encontrar a evidência de que de fato você ama a Deus, é quando você manifestar esse amor pelo seu irmão. Olha, porque o texto é assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a igreja é importante porque ela ajuda a gente a ver isso aqui. Ver se a gente é mentiroso ou não. É a igreja que vai nos ajudar a perceber se a nossa vida está sendo incoerente com aquilo que nós professamos com os lábios. Se esse gap, se essa diferença, essa discrepância é real ou não. Aí vai aparecer algum irmão para dar uma repreendida, exortada, para puxar a nossa orelha, para chamar a nossa atenção para o fato de que amar a Deus significará sempre amar o irmão. Se isso não está andando a par e passo, você não passa de um grandíssimo mentiroso. Onde você aprende isso? Na igreja. Na igreja, nós aprendemos que vida cristã não é para ser vivida individualmente. Há muitas lições que a gente só aprende na vida corporativa da igreja, nas relações profundas de responsabilidades que estabelecemos uns com os outros. Portanto, a igreja é importante porque ela nos ajuda a entender se a nossa fé de fato é verdadeira ou não. Quem anda isolado, quem anda avesso a esse compromisso com a igreja, está na verdade criando para si uma armadilha de imaginar que é alguém que na verdade nunca foi colocado à prova, a teste. Portanto, a primeira evidência é: a igreja é necessária porque ela me ajuda a perceber, a avaliar, a assegurar a veracidade da minha fé. Segundo motivo, a igreja me ajuda a glorificar a Deus. Eu sei que há muita coisa que a gente faz para a glória de Deus de maneira individual. Nós cantamos isso aqui essa noite. Nós glorificamos a Deus individualmente. Cada um de nós vive a vida e deveria viver a vida para a glória de Deus. Você lembra aquela passagem de Mateus 5,16? Jesus fala assim: olha, para que os homens, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas há uma outra maneira que a Bíblia diz que nós podemos glorificar a Deus. É quando a vida corporativa da igreja manifesta a graça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. De uma certa maneira, irmãos, a igreja foi colocada sobre a terra para ser uma contracultura de tudo aquilo que o mundo valoriza. Para dizer para o mundo que a vida vivida da maneira que o mundo vive não é a melhor maneira de viver. Que é vivendo como corpo de Cristo que a gente de fato manifesta, experimenta, usufrui da alegria e do prazer pela vida. Nós não fomos chamados para viver de maneira isolada, para vivermos como uma bolha, para vivermos como um sujeito que não se relaciona. Não, a vida é plena quando ela é plena de relacionamentos significativos. E a glória de Deus se manifesta quando essa vida plena de relacionamentos significativos se dá no ambiente da igreja. Deixa eu ler um texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12. Venha comigo com esse texto. E eu
Estou caminhando para o final. Fica comigo ainda, irmão. Não foge, não. 1 Pedro 2,12. Amados, olha que está tudo no plural nesse texto. Versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Há uma maneira da gente glorificar a Deus que só é possível através da igreja. Que é essa maneira corporativa. Das pessoas lá fora olharem para a gente, perceberem que nós temos uma vida exemplar no que diz respeito à maneira de viver. E eles podem assim glorificar a Deus através de nós. Não sei se a nossa igreja está vivendo assim, não é o meu ponto aqui. Meu ponto é saber que a gente entende que a gente precisa da igreja por isso. Terceiro motivo. A gente precisa da igreja para evangelizar o mundo. Evangelizar o mundo. Nossos esforços são muito mais amplos quando a gente está unido. Estamos agora com a campanha do Natal Sem Fome. Nós não conseguiríamos fazer o que fazemos com essa campanha se cada um de nós individualmente se envolvesse com essa tarefa. Nossa oferta missionária é muito maior quando nós juntos levantamos recursos para esse alvo. Nosso trabalho como corpo amplifica muito mais os nossos esforços do que aquilo que faríamos individualmente. Portanto, precisa da igreja porque através dela a gente evangeliza o mundo. Através dela os nossos esforços se amplificam. E a gente pode, de fato, contribuir de uma maneira ainda mais significativa para aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade através da sua igreja. Quarto motivo. A gente está junto porque a gente também edifica um ao outro enquanto estamos unidos à igreja. Amados, olha, na igreja a gente combate uma série de coisas que a gente não combateria sem essa relação de compromisso. Na igreja por exemplo, a gente combate o nosso egoísmo. O nosso individualismo. A nossa tentativa de achar que podemos refletir a Cristo de maneira individual e solitária. A igreja é, por assim dizer, um tapa na cara da nossa tentativa de imaginar que podemos crescer espiritualmente de maneira solitária. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou fazer essa observação aqui de maneira muito direta. Se você acha que você pode crescer espiritualmente a despeito da igreja, eu vou lhe dizer que você está redondamente enganado. Há lições de vida espiritual e vida cristã que a gente só consegue incorporar e aprender quando a gente aprende a viver de maneira corporativa, como membros, como corpo, como gente que se responsabiliza um pelos outros. Há um sentido em que o amor a Cristo não se torna real se ele não nos leva a também aprender a amar aqueles a quem chamamos de irmão. Irmãos, eu vou contar uma história rapidinho que diz que um sujeito ia na igreja, toda vez que ele ia na igreja, ele ia embora logo depois que terminava a pregação. Aí um pastor parou ele num canto e falou assim: rapaz, por que você sempre foge antes do culto terminar? A resposta dele foi bem mal criada. Ele disse assim: eu não quero me relacionar com essa gente porque essa gente prejudica a minha vida espiritual. Você entendeu o que ele está dizendo? Que eu não preciso deles. Que eles não contribuem nada para mim. Que eles não me ajudam em nada. Mas veja, talvez você não precise ser tão agressivo quanto ele foi. Mas toda vez que você imagina que pode ser edificado sem estar comprometido com a igreja, você está tomando uma atitude semelhante a desse jovem. Você está imaginando que pode de fato amar a Deus sem estar ligado ao corpo dele, que é a igreja. A gente leu isso em Hebreus capítulo 10. Não deixemos de nos congregar, né? E vamos fazer isso com admoestação, quanto mais o dia se aproxima. E o texto diz o seguinte, que a gente tem que se estimular ao amor e às boas obras. Há um sentido em que esse estímulo, que é um encorajamento para continuar vivendo a vida cristã, só pode ser experimentado por nós
na convivência com a igreja. O Senhor Jesus disse em alto e bom som que essa conexão é imprescindível para nós, insubstituível para nós. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 15, e veja o verso 12 comigo. João 15, 12. Olha que conexão formidável que ele faz aqui para a gente. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, veja ainda o capítulo 13 de João também, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele completa no verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Há o sentido de que a gente só pode ser conhecido como discípulo se a gente está ligado nessa relação orgânica como membros da igreja do Senhor Jesus. Eu fiz uma pesquisa, você depois pode fazer ela também. Você sabe quantas vezes aparece na Bíblia a expressão uns aos outros? Uns aos outros? Que é uma expressão que a gente entende bem, né? Uns aos outros significa dizer que tem que ter relação de serviço, de companheirismo, de amor, de suporte, de exortação, de encorajamento. A igreja existe para que esse uns aos outros seja vivenciado. Sabe quantas vezes isso aparece na Bíblia? 365 vezes. Curioso, né? A gente precisa de uns aos outros, um por dia. Você já usou ser uns aos outros hoje, irmão? Isso é remédio. Isso edifica. É uns aos outros, é todo dia uns aos outros, todo dia uns aos outros. A vida cristã é muito mais corporativa, muito mais corpórea, muito mais relações do que propriamente de individualidades. Há uma edificação que só é real se a gente estabelece esse compromisso. Agora a gente está pronto para a nossa pergunta. Se isso tudo que eu falei é verdade, como de fato é, o que significa então ser membro da Igreja de Cristo? Ah, irmão, acho que você já sabe agora, né? Quanto custa? Custa primeiro assumir de maneira responsável. Responsável. Uma relação em que eu digo, eu sou responsável por vocês e vocês são responsáveis por mim. Significa que a gente vai cobrar, mas que a gente também vai ser cobrado. E aqui eu quero abrir meu coração. Isso não é só para o pastor não, tá, irmão? Porque a gente gosta muito de cobrar do pastor. Porque o pastor não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Isso não acontece aqui, por isso que eu estou à vontade. Porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor. Ah, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor. E porque o pastor. Mas na igreja, a relação de cobrança e de responsabilidade anda nas duas direções. Eu cobro para também ser cobrado. Eu também me coloco na disposição de responsável para ser responsabilizado. Então, ser membro da igreja é muito mais do que simplesmente ficar vendo o circo pegar fogo de cima do muro. Porque muita gente faz isso na igreja. Fica em cima do muro, torcendo inclusive para a coisa ficar feia. Segunda coisa que eu diria é que esse compromisso é vivo. Ele não é feito uma vez na vida para depois nunca mais ser lembrado e considerado por nós. É vivo. Exige uns aos outros diariamente. Exige envolvimento diariamente, com todas as implicações que isso trará. É difícil se relacionar com pessoas? É. Sempre foi. E vou dizer uma outra coisa, sempre será. Sempre será. Mas é um compromisso que, além de ser de responsabilidade vivo, ele é um compromisso também de orar, contribuir, servir, nada menos do que se comprometer com os outros como parte da minha própria família. Aqui, irmãos, nós não somos gente que está competindo uns com os outros.
Não queremos notoriedade, não queremos ser melhores do que ninguém. A gente está aqui porque a gente é parte do mesmo povo, da mesma família. Nós somos irmãos e irmãs. Nosso compromisso deve ser do compromisso que quem cuida dos outros, como quem cuida da própria casa, da própria família. E por fim, é a ideia de que a gente está viajando junto. Está todo mundo aqui viajando junto. Nós somos todos peregrinos e forasteiros sobre a terra. E a gente está indo para o mesmo lugar, que é a tal da terra prometida. Nós estamos juntos no mesmo barco. Se ele afundar, afunda todo mundo. Se a coisa der errado, dá errado para todo mundo. Porque o compromisso que a gente tem é do amor que nos foi dado em Cristo, mas de um amor que se reflete na relação que temos uns com os outros. Algumas igrejas têm estabelecido maneiras de amarrar isso, de maneira definitiva. E eu estou muito interessado em fazer isso aqui entre a gente. Estou interessado em deixar um pouco esse discurso no abstrato e descer ele para o nível mais concreto das nossas relações. E isso vai incomodar, vai criar muita insatisfação, vai criar muita complicação para alguns de nós. Mas eu espero que ao final dessa série de pregações, a gente esteja disposto a estabelecer uma espécie de pacto para nós. Que esse compromisso que a gente tem, de fato, com o outro, como membro da Igreja de Cristo, se traduza de maneira concreta em evidências que nos acompanhem. Eu preparei uma lista aqui para você. Essa é a lista que eu consideraria uma lista básica do que eu espero que você entenda enquanto membro da Igreja de Cristo. Qual é a lista que está aí? 5, apareceu já, irmãos? Ainda não. Você está ansioso para saber a lista, não está, irmão? Beleza, muito bom isso. Qual é a lista, irmão? Dá uma olhada na lista. Vamos lá. Apareceu? Aí, que bom. Primeira coisa da lista. Lê para mim. Assistir aos cultos e à EBD regularmente. Não dá para pensar em ser membro se você não tiver essa responsabilidade. Aqui eu já peguei um monte de gente na curva. Um monte de gente. Não vou nem dar apontar o dedo, ó. Entendeu? Peguei um monte de gente na curva. Você entende que isso é importante para ser membro? Não, irmão? Quem acha que não, fica calado. Estou brincando, irmão. Quem acha que sim, diz amém. Isso vai se voltar contra você, tá bom? Aguarde. Você veja, isso aqui é uma coisa básica. É claro, o irmão viajou, está doente, casou e está de lua de mel. Não precisa vir aqui no domingo depois do casamento, irmão. Não precisa fazer isso. Mas a ideia é que haja regularidade. Tem membros da nossa igreja que aparecem aqui uma vez por ano. Natal, Páscoa e aniversário dele. A gente ri para não chorar, irmão. Esse princípio é básico para quem quer se comprometer com a igreja. Se você não está disposto a fazer isso, não se comprometa com a igreja. Simples assim. Segundo, lê para mim aí. Não preciso dizer mais nada sobre isso. Participar da ceia do Senhor é imprescindível para quem quer crescer de maneira madura na graça e no conhecimento de Jesus. E aqui eu não botei regularmente, não é para participar em toda a ceia. A gente só faz ceia aqui uma vez por mês, irmão. Se faltar, você vai ficar 2 meses sem ceiar. Não é uma ideia de você ter alguma flexibilidade com relação a ceia. Um compromisso que é mensal. E domingo de ceia não pode faltar. Não dá para faltar. Não dá para negociar. Terceira coisa. Lê para mim. A igreja tem assembleia que decide coisas. Membros que se ausentam disso estão também falhando enquanto membros da Igreja de Cristo. É sua responsabilidade. São decisões que dizem respeito à sua vida e à vida da igreja. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade na quarta-feira. É verdade, irmão, mas a gente não mudou em nada o plenário de número de pessoas que têm vindo na Assembleia. Domingo de manhã era 20, na quarta-feira continua sendo 20. Isso é uma responsabilidade que eu e você temos, que não é só minha não, irmão. É de todos nós. Igreja precisa ter membros que entendam isso aqui. Quarta coisa, fala para mim. Orar com regularidade. Essa talvez seja a única coisa que você pode resolver pessoalmente, né? Mas é importante que você entenda
que ser membro de igreja é também ter uma vida de oração. A última coisa. Contribuir financeiramente com regularidade. Aí, irmãos, eu peguei também um monte. Espada corta um geral aí. Eu peguei o livro de dízimos da igreja para rever isso. Os dados não são muito agradáveis, irmãos. Eu não quero constranger ninguém. Mas olha só, pensa comigo numa coisa. Quem não contribui financeiramente com a igreja, está sendo, no mínimo, para usar essa palavra com todo carinho, no mínimo, desonesto. Porque a gente tem uma série de dívidas na igreja que se viabilizam por causa dessas entradas. A luz, o banco, a água, mais o que? A limpeza do banheiro, o IPTU. A tesoureira está ali atenta, sabe tudo. Hã? Madalena. Irmão, quando você não se responsabiliza com isso, você está criando um fardo para aqueles que estão responsavelmente respondendo a isso. Eu sei, irmão, que esse é um assunto delicado, difícil de ser tratado. Mas olha, eu não vou esconder uma coisa de você. Ser membro da igreja implica em você também ter responsabilidade para ofertar e contribuir para que a causa do reino, a causa do evangelho, as contas da vida da igreja possam ser sanadas. Está difícil para você em termos de crise econômica? Está difícil para todo mundo, irmão. Aí é difícil para você, é difícil para todo mundo. Colocar essa questão aqui para a gente de maneira honesta e lembrar que isso aqui tem a ver com a questão de ser membro. A sequência é a seguinte: o que a gente vai fazer com aqueles que não estão respondendo a essas demandas básicas? Isso é assunto para o próximo sermão. É assunto para o próximo sermão. Mas eu quero aplicar isso aqui e terminar com essa aplicação e a gente vai para casa. Primeiro, eu espero que esse tipo de reflexão produza uma nova dinâmica para a recepção de novos membros na igreja. Nós não permitiremos que novos membros sejam alcançados na igreja sem que eles entendam essas responsabilidades. Não dá mais, irmãos. Significa dizer que eu estou fechando a porta da frente. Fechando a porta da frente. Para entrar está ficando cada vez mais difícil agora. Isso é impopular, tá? Mas é o que a gente precisa fazer se a gente entende isso. Segunda coisa. Todos que são membros deverão estar dispostos a assumir esse tipo de compromisso. E com isso eu estou dizendo que nós não queremos mais membros sentimentais na igreja. Gente que seja mantida aqui por consideração, por amizade. Nós não queremos mais uma igreja que seja feita de membros nominais que não correspondam àqueles que de fato estão comprometidos com a igreja. O que eu quero que a gente perceba é a próxima frase do meu slide. Bota a próxima frase. Existe uma diferença enorme entre ser frequentador e ser membro da igreja. Leia a frase para mim. Você entende a diferença entre isso? A gente quer mais membros e menos frequentadores. De maneira que todo membro é um frequentador, mas nem todo frequentador é um membro. E a lista que nos interessa é a lista de membros, não a lista de frequentadores. Embora, potencialmente, um frequentador pode virar um membro, mas ele precisa estar disposto a pagar o preço de ser membro. Nós hoje temos uma lista na igreja que está repleta de frequentadores e membros. E nós não queremos mais manter essa lista assim. O que eu peço, irmãos, é que Deus nos dê sabedoria nesse processo. Mas muita sabedoria. Mas que você ore também por isso. Mas que você também avalie a sua própria vida. Que você também seja honesto em perceber se você está nessa lista de atribuições básicas no vermelho. Para que a nossa igreja possa experimentar um grau de compromisso que seja verdadeiro com Cristo e com o seu povo.
nessa ordem, para que nenhuma das duas coisas sejam ignoradas e desprezadas por nós. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Eu falei que era difícil, mas eu espero que Deus nos dê muita sabedoria para fazermos essas avaliações com o critério que a Escritura estabelece para nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos buscar direção do Senhor para esse processo? Senhor, somos a tua igreja. E antes que o teu juízo venha sobre nós, nós queremos julgar a nós mesmos. Avaliar a nós mesmos. E ser honestos com nós mesmos, Senhor. Perdoa se temos falhado e não queremos perfeição. A perfeição é impossível para nós. Mas nós queremos sinceridade, honestidade, compromisso responsável. Gente que entenda que amar o Senhor significa também, obrigatoriamente, amar, se relacionar e se comprometer com o irmão. Desperta o coração daqueles que estão nominalmente ligados à tua igreja, para que eles se arrependam e possam se comprometer com a tua igreja de maneira real, verdadeira, viva e definitiva. E aqueles que estão comprometidos, que eles sejam encorajados por essa pregação, por essa palavra, a permanecerem assim. E dá a nós esse espírito de amor, mas de um amor que é o amor que se alegra com a verdade. O amor que não arde em ciúmes, o amor que não se ensoberbece, o amor que não passa a mão na cabeça daquilo que está fora do lugar. Mas um amor que ama e está disposto a disciplinar aqueles que precisam ser disciplinados. Se eu e você estamos nessa posição, que o Senhor nos desperte quanto a isso. Toma a vida da tua igreja, desse processo, de tudo que a gente vai experimentar nele, em tuas mãos. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.